Olá, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, queridos vocacionados, vocês que estão nesse tempo caminhando para descobrir, para bem discernir a vontade de Deus para a vida de vocês, nos encontramos para mais um encontro vocacional. Estou gravando essa formação para vocês ainda diante de toda essa panorama, diante desta pandemia. Muito provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo ainda em casa por conta do isolamento, por conta de tudo isso, mas é importante que a gente também receba essas formações e não se disperse diante do caminho que cada um de vocês estão trilhando. E quero começar fazendo uma pequena partilha, dizendo que quando eu vim morar em Fortaleza para começar os meus estudos seminarísticos, desde 2006 que eu tive a grande alegria e a grande graça de trabalhar no vocacional. E quando me pediram para gravar essa formação para você, vocacionado, foi uma alegria muito grande, porque como é bom estar perto e poder ajudar as pessoas a descobrir a vontade de Deus para as suas vidas. Eu digo isso porque foi uma alegria muito grande quando eu pude me descobrir Shalom. E aqui eu posso, em poucos minutos, partilhar que, após a minha experiência com o amor de Deus, uma coisa foi muito forte dentro de mim. Eu busquei Deus aonde Ele estava. Era tão interessante que eu entrei num grupo de jovens de uma paróquia lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, e era um grupo carismático, mas esse grupo ele frequentava a Canção Nova, frequentava outras comunidades, frequentava também a comunidade Shalom, e um dia me levaram para o Shalom e me convidaram para fazer um seminário de vida no Espírito Santo no Shalom. Mas eu já tinha feito a minha experiência de Deus. Mas naquele seminário de vida no Espírito Santo, no Shalom, eu tive uma experiência com o chamado ao carisma. E até hoje eu lembro, tinha uma pessoa com esse sinal na hora do intervalo do seminário de vida no Espírito Santo. Eu perguntei o que era aquele sinal e a pessoa começou a contar para mim o que era a comunidade Shalom. Ele era um membro da comunidade de vida, começou a contar o dia a dia, a manhã de silêncio, de oração, de formação, a tarde de apostolado, as noites que se dividiam em fraternidade, em convivência, em apostolado. E aquilo ali foi me encantando e pouco depois me convidaram para ir para o vocacional da comunidade Shalom. Se eu não me engano, ainda era naquele mesmo mês. E quando eu fui para o encontro vocacional, se eu não me engano, já era o fechado, eu não pude participar do vocacional aberto, e as pregações eram sobre a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Pela manhã foi sobre a comunidade de vida, e quando a pessoa começou a pregar sobre a comunidade de vida, olha, eu confesso para você que foi naquela mesma hora que eu me senti chamado à comunidade de vida. E eu lembro que o meu padrinho de crisma, que era desse outro grupo da paróquia, estava comigo. E eu lembro que a pessoa que coordenava o vocacional lá disse assim: nós vamos ter uma reunião após o almoço com todas as pessoas que se sentiram chamadas, se sentem chamadas à comunidade de vida. Então a gente vai se reunir após o almoço. E depois do almoço eu fui para essa reunião. Só que esse meu padrinho ele disse: não é para você ir não. Eu falei: não, é para eu ir sim. Ela não disse que quem se sente chamado à comunidade de vida vai ter essa reunião? Então eu vou. Ele achava, de fato, que era um fogo de palha, como a gente costuma dizer, porque eu estava acabando de entrar na obra Shalom. E naquele tempo se podia ainda ingressar na comunidade de vida no meio do ano. E eu fui para essa reunião e a coordenadora do vocacional explicou que nós precisaríamos fazer experiência vocacional e fazer o retiro vocacional para podermos mandar a carta. E eu lembro que quando eu fui para o meu acompanhador, eu acho que era o primeiro ou segundo acompanhamento, dizendo que eu queria entrar na comunidade, que eu queria fazer a experiência, eu não sabia nem o que era direito.
Mas aonde eu quero chegar com esse testemunho, com essa partilha? Vocês vão entender. Ele também achou pouco tempo de obra para eu realmente já dar um passo desse tão concreto já no meio do ano, mas ele me deixou livre para dar esse passo, e eu fui para a minha experiência na missão de Macaé, no Rio de Janeiro. E meus irmãos, quando eu cheguei na missão de Macaé, geralmente fazem muito isso com os vocacionados, jovem missão, experientes, coloca a gente na equipe de cozinha ou para pegar mais no pesado, mas é isso mesmo, é próprio desse tempo sermos provados, principalmente nesses serviços aonde ali nós precisamos dedicarmos e percebermos que é por amor a Deus que nós estamos fazendo tudo aquilo. Então eu fui para a equipe de cozinha e ali já me chamou muito a atenção, porque a pessoa que estava na cozinha disse: Adler, você pode colocar a mesa? Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu sempre morei com a minha mãe, com a minha irmã, e praticamente nós não tínhamos horários, refeições juntos. Então cada um almoçava no horário, minha mãe trabalhava quase 3 expedientes, e para mim foi muito, eu não sei nem qual é a palavra, mas foi assim, eu não consigo nem descrever a tamanha alegria mesmo, alegria de poder colocar a mesa para os irmãos que eu estaria morando naqueles dias da minha experiência. Era uma casa talvez mais ou menos de umas 16 pessoas, eu fui colocando cada prato, fui aprendendo como colocar os talheres, o garfo, a faca, a colher, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E aonde eu quero chegar com esse testemunho, com essa partilha desse meu caminho vocacional? Foi com relação à identificação. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no tema da nossa formação de hoje, onde nós vamos estar falando um pouco sobre o tripé da vocação Shalom, a contemplação, a unidade, a evangelização, queria dar esse testemunho exatamente sobre esse caminho vocacional que você está percorrendo, que é muito importante você perceber se você se identifica. Uma vez eu ouvi a própria Emi, nossa cofundadora, dizendo que vocação, ela está muito ligada à identificação. Eu me identifico com aquilo. Hoje, como padre da comunidade, eu já trazia esse chamado ao sacerdócio desde pequeno. Eu já me via padre, eu já queria ser padre quando eu crescesse. Por quê? Quando eu ia para a missa aos domingos, quando eu era criança, me chamava a atenção o padre. Eu já me via padre quando eu crescesse. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta, né? Além de motorista de ônibus, além de médico, eu dizia: eu quero ser padre quando eu crescer. Então, na minha experiência vocacional, eu tive esse processo de identificação. Na minha experiência, cada dia que passava, eu dizia para mim mesmo: eu nasci para isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser Shalom. E a casa comunitária até brincou, quando foi acabando o período da experiência, pedindo que eu mandasse carta dali mesmo e que eu continuasse morando ali, esperando a resposta, possivelmente vivesse o meu postulantado ali, mas eu precisei viver o processo. E acabou que eu ingressei realmente no meio do ano. Foi vontade de Deus que Ele quisesse que eu desse esse passo. Eu posso dizer que Deus teve pressa na minha vida, no meu chamado, mas foi uma alegria muito grande descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu ingressei na comunidade em 2003, estamos em 2020, vou fazer aí 18 anos, no meio do ano, 18 anos de comunidade de vida, e meus irmãos, eu digo para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz. O ser Shalom, ou seja, a minha identidade mais profunda, não é uma poesia, não é algo abstrato, não, é muito concreto. Eu sou feliz. Eu lembro que quando eu trabalhava no vocacional, nós fizemos até algumas camisas vocacionais e me deu muito uma que dizia assim: sou feliz, sou Shalom. Não é frase de camisa. Na minha vida hoje, eu queria partilhar com vocês. Eu sou muito feliz por ser Shalom. Por quê? Porque Deus me chamou para ser um discípulo e um ministro da sua paz, para anunciar com alegria, para ser um instrumento
da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, vamos entrar no tema de hoje. Depois desse pequeno testemunho, para também motivar você nesse caminho vocacional, para que você vá se descobrindo, vá percebendo com o que você se identifica no carisma. Por isso que cada mês nós trazemos aspectos da vocação, para que você vá rezando com o seu livro, Te Seguirei. Com certeza nesse mês vai tocar nessa temática, no tripé da vocação, por meio dessa pregação, e aí por meio da sua oração pessoal, com o Te Seguirei, você vai aprofundando e vai se identificando com esses aspectos da nossa vocação. Eu vou ter como base os nossos estatutos da comunidade, mas logo em seguida eu vou me deter também à carta à comunidade que o nosso fundador escreveu para toda a comunidade em 2005. Essa carta à comunidade, ela se encontra nos nossos escritos. E é muito importante que você, vocacionado Shalom, junto com o seu Te Seguirei, você tenha também os escritos. É muito importante ler e rezar com os escritos da comunidade. Na minha época de vocacionado, que eu acabei de contar para vocês, se chamava As Regras da Comunidade. Ainda não tinha assim os estatutos aprovados e não eram chamados também os escritos, mas sim as regras, e nem podia dar para o vocacionado, mas me deram na minha experiência. Eu lembro que um consagrado me deu, olha, não pode não, mas leia, vá rezando aí durante a sua experiência. E como foi bom ler e me identificar com o carisma, com a forma de ser Shalom. Então eu vou começar agora com os nossos estatutos, logo no nosso preâmbulo, depois dos fundamentos do carisma da comunidade Shalom, vem no ponto 2, a contemplação, a unidade e a evangelização. Diz assim: a fim de correspondermos ao chamado divino de sermos ministros e discípulos da paz, o Senhor nos concede o caminho da contemplação, da unidade e da evangelização. Você pode escrever aí no seu caderno: contemplação, unidade e evangelização. Nós vamos acompanhar nos estatutos o resumo de cada aspecto e depois a gente aprofunda com os nossos escritos. Nos estatutos diz assim: a contemplação gera um coração pacificado e compassivo, saciado por Deus e aberto a todos os homens. Nós vamos daqui a pouco aprofundar, mas aqui já se resume o que é a contemplação Shalom, o que ela gera em nós. A minha vida de intimidade com Deus, por meio da contemplação, o meu coração ele vai ser pacificado, porque Cristo é a minha paz, Cristo é a sua paz, e essa paz que eu experimento faz com que eu tenha compaixão daqueles que ainda não experimentaram dessa verdadeira e única paz que é Cristo Jesus. Então, a contemplação me faz ficar saciado por Deus e aberto a todos os homens. Continua: para que possamos transmitir a paz aos homens, é preciso estar impregnados da paz que nos é doada pelo coração traspassado de Jesus. Estou gravando essa formação ainda nesse tempo pascal, e é muito forte essa experiência pascal no nosso carisma. Nós que somos chamados a contemplar esse ressuscitado que passou pela cruz. E nós precisamos, por meio da contemplação, experimentar cada vez mais a força da ressurreição que gera no nosso coração esse coração saciado, pacificado, mas também compassivo e aberto a todos os homens. E é muito importante isso que os nossos estatutos colocam: eu só vou transmitir a paz se eu estiver impregnado. Em outras palavras, eu só posso dar aquilo que eu tenho.
Continuando nos nossos estatutos, a contemplação faz brotar toda a explosiva força da nossa evangelização. Você pode até anotar essa frase. A contemplação faz brotar toda a explosiva força da nossa evangelização. Padre, então eu só vou conseguir evangelizar se eu rezar? Sim. Podemos resumir com essa pergunta e com essa resposta por meio daquilo que nós lemos agora. É a minha vida de intimidade com Deus, repito, que vai gerar um coração compassivo. Antes de um coração compassivo, um coração pacificado, um coração cheio de paz, mas também saciado por esse Deus, eu me abro àquelas pessoas que precisam. E aí eu transmito. E aí sim, a contemplação faz brotar toda a explosiva força da nossa evangelização. Por isso não tem como uma pessoa querer evangelizar sem ter vida de oração. Ela pode até falar de Deus, ela pode até ter conceitos, doutrina, talvez ela vá até evangelizar por proselitismo, coisa que o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, disse que não é assim que deve acontecer a evangelização, mas sim por atração. Eu preciso testemunhar aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimentei. Esta se traduz nos inúmeros e constantes esforços que a comunidade deve empreender para levar, segundo o seu carisma e de acordo com a linguagem de cada tempo, o mesmo e único Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, portador da salvação e da paz para o mundo. Somos chamados a configurar-nos a Jesus Cristo, como Ele. Somos chamados a ser contemplativos na ação. É muito importante essa expressão na comunidade. Somos chamados a ser contemplativos na ação, a dedicar momentos intensos e demorados à intimidade com o Pai e, ao mesmo tempo, abraçarmos o incansável dever de, ungidos pelo Espírito, anunciar a boa nova e fazer o bem a todos os homens. Nós conhecemos aquela história que o nosso fundador conta quando ele vai pregar sobre vida de oração, e no livro E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou, ele também coloca lá o Santo Padre Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele estando em oração, e é costume, a vida dos papas acordam muito cedo, e as primeiras coisas que eles fazem é rezar. E, estando o Santo Padre em oração, todos já sabiam, os seus secretários, sabiam que, naquele momento de oração, ele mesmo já havia pedido que não interrompessem aquele momento de oração. Era um momento sagrado. Não tinha nada mais importante do que aquele momento de intimidade com Deus. Só que mesmo assim, um secretário o procura, vai até ele estando em oração, para dizer que uma pessoa queria falar com ele. Acho que a história é mais ou menos assim. O Santo Padre pergunta, mas é importante mesmo? Tem que ser agora? É muito importante? É grave assim? Sim, Vossa Excelência. Então ele diz para a pessoa esperar e diz que ele tem que rezar em mais então. Se é tão grave, se é tão importante, ele precisa rezar mais, porque a oração é mais importante. Mas não só o Santo Padre, mas muitos ramos da igreja, e no nosso caso, nós não somos uma comunidade somente contemplativa.
Nós não somos, nós até temos a Casa Contemplativa de Santo Amaro, nós temos outras casas mais oracionais, mas o nosso carisma, nós somos chamados a ser contemplativos na ação. Eu rezo para que o meu coração seja pacificado, mas que também se torne compassivo e aberto aos homens, para que eu possa evangelizar, para que eu possa anunciar aquilo que eu rezei, transbordar aquela paz que eu experimentei na minha manhã de oração, como acontece no dia a dia da comunidade de vida. Daí nasceu as manhãs de oração. Vamos descer daqui a pouquinho sobre esse aspecto. Voltando, somos chamados a configurarmos a Jesus Cristo como Ele. Com Ele. Jesus se retirava para ter os seus momentos de oração ao Pai, com o Pai. Mas Ele descia a montanha para também curar os enfermos, pregar a boa nova, expulsar os demônios. Jesus foi esse homem contemplativo na ação. Somos chamados a dedicar momentos intensos e demorados à intimidade com o Pai e, ao mesmo tempo, repito, abraçarmos o incansável dever de, ungidos pelo Espírito, anunciar a boa nova e fazer o bem a todos os homens. Falamos da contemplação, falamos da evangelização, lembrando que a contemplação é ela que faz brotar essa explosiva força da nossa evangelização. E agora, para nós vivermos, continuam os nossos estatutos, para vivermos a nossa vocação, o Senhor nos constituiu comunidade, aos moldes das primeiras comunidades cristãs. E depois você pode pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Rezavam, colocavam seus dons em comum, e não havia necessitado no meio deles. Somos chamados a viver como essas comunidades, as primeiras, as primitivas. Somente através da vivência da caridade para com Ele, para com Deus e para com os irmãos, nós seremos promotores de sua paz no mundo. A vivência do Evangelho, em toda a sua radicalidade, gera em nós a santidade. Pelo poder do Espírito e vivência da unidade na caridade, nosso alvo é a santidade. E aí nós sabemos, não por presunção, mas por vocação. Termina falando sobre o tripé da vocação nos nossos estatutos, o seguinte parágrafo que diz: o amor fraterno na vida comunitária é fruto concreto da contemplação e alavanca para a nossa evangelização. A comunidade, ela sente-se chamada a refletir a unidade da comunhão de amor da Trindade. A Trindade é fonte e modelo de nossa vida contemplativa, comunitária e apostólica. Antes de nós agora, antes de entrarmos nos nossos escritos, como eu disse, sobre a carta à comunidade, aonde Moisés, ele aprofunda exatamente esse tripé da nossa vocação: a contemplação, a unidade e a evangelização. Então, antes de eu entrar na carta à comunidade, nos escritos, eu queria que você partilhasse em uma frase o que é a contemplação Shalom, a evangelização Shalom e essa unidade que nós somos chamados a viver. Partilhe com seu irmão. Se nós estivermos ainda diante desse panorama, diante deste isolamento, você pode revisar os pontos que talvez você já tenha escrito.
Então vamos entrar agora nos nossos escritos, na nossa carta à comunidade, descendo um pouco em cada um do tripé da nossa comunidade: contemplação, unidade e evangelização. Vamos começar com a contemplação. Se você tem os seus escritos, você pode procurar a carta à comunidade. Não sei se todas as edições vão dar na mesma página, mas aqui eu estou na página 85, mas você pode procurar no índice essa carta à comunidade. Na parte 3, ele começa a falar sobre essa experiência fundamental e no ponto A, esse caminho da contemplação. No parágrafo 52, ele cita exatamente o artigo dos estatutos que nós falamos sobre a contemplação, que eu não vou repetir, aonde ele dizia que a contemplação gera esse coração pacificado e compassivo, saciado por Deus e aberto a todos os homens. Quero ler aqui o parágrafo 54 para que a gente entenda um pouco da onde nasce no coração do Moisés esse desejo pela oração, como foi a experiência do nosso fundador, antes mesmo da fundação da comunidade Shalom. Diz o Moisés: lembro-me aqui da minha experiência de Deus, que logo me conduziu à grande sede de sua palavra, da oração e dos sacramentos. A partir do meu encontro pessoal com Jesus Cristo e com a experiência da efusão do Espírito Santo, outra coisa não queria a não ser Deus. Somente Ele podia saciar as aspirações mais profundas do meu coração. A sede de Deus e a amizade com Ele cresciam na minha vida. Querido vocacionado, tempo, principalmente nesse tempo vocacional, e é muito importante que essa pregação, essa formação nesse tempo, ainda no começo do caminho, você realmente se coloque diante de Deus pedindo ao Senhor essa graça. Mas antes de pedir essa graça, talvez você já esteja vivendo isso, porque quem teve uma real, uma forte experiência com o amor de Deus, essa experiência da efusão do Espírito Santo, é próprio de quem teve essa experiência buscar a palavra de Deus, buscar uma vida de intimidade com Deus, buscar uma vida sacramental. Assim aconteceu comigo, com certeza também aconteceu e tem acontecido com você. Mas nós podemos sim, talvez estar um pouco arrefecido na nossa vida contemplativa, na nossa vida de oração. E de uma maneira muito particular para você vocacionado, o caminho de oração, o caminho da vida contemplativa, da parada com Deus, da intimidade com Deus, ela é mais do que primordial, podemos dizer essencial. Sem oração não se tem um bom discernimento vocacional. Mas não devemos buscar somente a oração para descobrirmos a vocação, mas é próprio de quem teve, repito, o que o Moisés colocou, e com certeza nós testemunhamos, é próprio de quem teve uma experiência com Ele, despertar para a vida de oração. Continua no parágrafo 55, a amizade com Deus é o âmago da nossa vocação. Decidir-se pela amizade divina e crescer nessa amizade é o segredo da vida. Vida de oração é uma questão de decisão. Eu não tenho tempo para rezar. Vida de oração está muito ligada ao amor, à prioridade, à escolha. Eu lembro que na minha célula comunitária, assim que eu cheguei em Fortaleza, tinha um irmão da comunidade de Aliança que, antes mesmo de ele entrar na comunidade, ele era da renovação carismática. Ele fazia exatamente esse pedido a Deus: Senhor, dá-me um tempo para rezar. Senhor, dá-me um tempo para rezar. Vamos dizer junto? Senhor, dá-me um tempo para rezar. E talvez você, junto com ele, esteja fazendo, ou nem isso esteja fazendo, pedindo um tempo para rezar, já talvez se acostumou a tantas coisas que você tem para fazer e realmente não tem tempo para rezar. E aí ele mesmo contou num grupo de partilha na célula, que
teve uma madrugada, parece ser engraçado, mas ele contou muito sério, foi um fato real. Uma barata pousou nele de madrugada, ele acordou assustado, viu que era uma barata, mas ele não se levantou, apenas tirou ela do seu corpo, assim, mas não levantou e tentou voltar a dormir. Não conseguiu dormir, ele chegou a olhar para o relógio, 4h30, 4h40 da manhã, 4:45 ele ainda tenta levantar para ver se mata ou não a barata, se ia tentar achar ou não. Volta para a cama, o sono não volta, e quase 5 da manhã ele se dá conta do pedido que ele estava fazendo há tanto tempo a Deus, que era o qual? Um tempo para rezar. E aí ele realmente olhou para o relógio, mas Senhor, de madrugada, ainda não deu 5 horas da manhã, ele ainda resistiu, mas ele não conseguiu dormir, meus irmãos. E ele diz que se levantou naquela hora, pegou o seu material de oração, pegou a palavra de Deus, pegou o seu, enfim, e quando ele foi para a sala, para o seu oratório, ele experimentou o nosso Senhor dizer para ele: meu filho, há tanto tempo que eu te esperava, há tanto tempo que eu te esperava. E ele me dizia que desde aquele dia, todos os dias, de 5 horas até as 7 horas da manhã, é o momento onde ele vive a sua vida de intimidade com Deus. E uma pessoa da aliança, da comunidade de aliança que estava nesse grupo de célula, pôde testemunhar dizendo: olha, até mesmo nos retiros e nas reciclagens, ele sempre acorda de madrugada para rezar. Mesmo tendo oração pessoal, estudo bíblico mais na frente, ele já rezou de manhã. Ele já viveu aquela intimidade com Deus. Decidir-se pela amizade divina e crescer nesta amizade é o segredo da vida. Moisés ainda continua no parágrafo 56. Lembro-me quando decidi ter vida de oração. Percebi claramente que não cresceria na minha amizade com o Senhor se não desse tempo para o cultivo desta amizade. Meus irmãos, cá para nós, não podemos mais nos enganar, não podemos mais dizer para nós mesmos que nós não temos tempo para rezar. Tempo é dom de Deus. Tempo é prioridade. Vida de oração está muito ligado ao amor esponsal. Decidir-se por essa amizade, crescer nessa amizade com Deus é o segredo da vida. E o Moisés descobriu isso, que dar o melhor para Deus, não qualquer tempo, sentia a necessidade de dar o melhor. Elegi então as primícias do meu dia para Deus. Daí nasceu o nosso compromisso matinal de oração da comunidade de vida. E ele continua: aqui não se trata de uma obrigação ou da força de uma tradição, mas de na nossa vida procurarmos dar o melhor para o cultivo de nossa amizade com Deus. Continua: destas primícias, com certeza, nascem frutos que alimentam a nossa vida e a vida de muitos que Deus envia para alimentar-nos. Eu não rezo somente em vista de mim. Essa vida de intimidade nunca pode ser pensada ou colocada diante de um sacrifício que eu vou precisar fazer em vista de mim. Mas eu rezo, como nós já lemos aqui nos nossos estatutos, para que meu coração seja saciado, mas também que ele seja aberto a todos os homens, compassivo, para levar essa experiência a tantas pessoas. É impressionante que quando nós rezamos e a gente cresce na intimidade com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, quando a gente vai acompanhar uma pessoa, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, o que nós damos, o que nós falamos, o que nós aconselhamos? Muitas vezes
praticamente tudo aquilo que nós rezamos, às vezes até mesmo naquele dia, palavras de sabedoria, conselhos. Utilizamos muitas vezes até o que Deus nos falou no nosso estudo bíblico, entendimentos que nós tivemos, moções do Espírito Santo que com certeza não é somente para nós, mas alcança tantas outras pessoas que Deus pode nos dar, nos confiar. No parágrafo 57, Moisés ainda diz: esta amizade passa por diversas fases, desde o frescor dos primeiros tempos, fala também das purificações do amor, ao crescimento no conhecimento de Deus, de nós mesmos, de sua vontade, com a devida adesão a ela. No 58, a amizade com Deus é como uma fonte que faz jorrar em nós o amor. Amor que é divino, amor que faz com que elejamos para a nossa vida tudo aquilo que nos ajude a estar mais unidos ao amado. Precisamos nos decidir pela vida de oração. Eu lembro um formador comunitário com o seu formando que apresentou exatamente esse problema de não conseguir colocar a vida de oração no seu dia a dia. E o formador pediu que ele colocasse numa folha os horários e os seus compromissos, trabalhos, familiares, tudo aquilo que ele vivia. E realmente ele não colocou a oração pessoal, não colocou o estudo bíblico, não colocou a missa, não colocou o terço. E aí o formador teve uma sabedoria de pedir para ele que virasse a folha. E ele disse assim: meu irmão, você colocou esse lado aqui, os seus compromissos, mas também você olhou para a sua vida de uma forma natural. Somos chamados a viver de uma forma sobrenatural, divina. Coloque agora, no outro lado da folha, todos os seus compromissos, mas comece colocando a sua vida de intimidade com Deus. A partir daí, você coloca todos os outros compromissos. É muito interessante, como diz a palavra de Deus. Você pode talvez pegar comigo Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Por isso, meu irmão, querido vocacionado, coloque desde já como prioridade na sua vida a sua vida de intimidade com Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele dê toda a coragem, toda a fortaleza, para que você possa colocar logo, se não tem um outro horário, pois é, meu irmão, você vai sacrificar um pouco do seu sono acordando de madrugada. Não espere que uma barata pouse de madrugada para você entender que talvez Deus tenha se utilizado dessa barata como se utilizou do irmão que eu contei. Mas você tem um celular que você pode colocar no seu celular um horário para você acordar mais cedo e viver a sua intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus que nos leva a descobrir a vontade de Deus. Como eu disse, sem oração não se faz um bom discernimento vocacional. Sem oração não se descobre qual é a vontade de Deus para a minha vida, não só com relação à vocação, mas a tudo. Moisés, nos nossos escritos, nessa carta à comunidade, ele faz um apelo à comunidade de vida, à comunidade de aliança. A nossa vocação é uma experiência de Deus. A fonte primeira da experiência de Deus é a intimidade com Ele. Moisés, nessa carta, fala sobre a importância da palavra de Deus.
ruminar a palavra de Deus, mergulha-nos na verdade e na caridade. Verdade que, como uma espada, penetra as profundezas do nosso ser, julgando as intenções e os pensamentos do coração. Todos os dias, por meio do nosso estudo bíblico, deixarmos que, por meio daquele método da Lexio Divina, que muitas vezes deixamos de fazer, seguindo os passos, a súplica ao Espírito Santo, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, respondendo às perguntas, o que o texto diz, o que o texto me diz, o que eu digo, e deixando que aquela palavra me ajude a buscar um rema para a minha vida. Precisamos deixar que tudo isso faça parte do nosso dia. A Eucaristia, tudo isso ainda dentro da vida de contemplação. A Eucaristia é o centro de toda a nossa vida comunitária e missionária, pois é o próprio Jesus. Que alegria quando eu comecei a ter Eucaristia diária. Ainda antes de conhecer a comunidade Shalom, como me fez bem, perto do meu trabalho, uma missa todos os dias, meio-dia. Busque, meu irmão, uma Santa Eucaristia. Talvez perto da sua casa tenha uma paróquia, uma capela. Talvez em algum intervalo, pesquise na internet. Talvez, enfim, busquemos a Eucaristia, adoração ao Santíssimo Sacramento. Se possível, rezarmos numa capela, nossas vigílias dos nossos grupos de oração. Lembro-me de quando, na minha caminhada espiritual, descobri o valor inestimável da Eucaristia, diz o nosso fundador. Atraído pela presença de Cristo e animado pelos irmãos, encontrava motivação de acordar-me bem mais cedo que o de costume para participar da celebração eucarística e nutrir minha alma e meu corpo com o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Adoração ao Santíssimo, grande fonte de alegria e de robustez espiritual, o fato de termos adoração perpétua a Jesus na Eucaristia. Quantas missões já têm essa graça? Aqui na diaconia, que grande graça! Estamos passando por uma grande dor, termos interrompido a nossa adoração perpétua por conta desta pandemia. Tivemos que colocar 2 discipulados da comunidade para manter neste tempo a adoração perpétua. Nossos centros de evangelização neste tempo fechados, sem podermos estar ali diante da Eucaristia. Mas é bonito ainda percebermos a sede das pessoas pela Eucaristia, acompanhando as missas pela internet, pela televisão, participando das adorações, ainda assim pela televisão, pela internet. Oração comunitária, a dimensão mariana também. No parágrafo 85, Moisés diz: a dimensão mariana da nossa espiritualidade nos conduz a uma relação com Nossa Senhora, sempre centralizada no mistério de Cristo. Já tendo tantas vezes falado sobre este dom que é Nossa Senhora em nossa vida, gostaria de partilhar minha última experiência com ela, que me faz com mais gratidão ela me confiar. Quero ler essa experiência do Moisés. Em maio de 2004, aprofundou-se para mim um período de grande desafio. Posso dizer que esse último ano, em especial, foi de grande prova. Em momentos como esses, sempre busco no Senhor sustento espiritual específico, onde possa apoiar-me diante de cada tempo ou desafio particular. Em oração, procurei perceber o recurso que o Senhor me inspirava. Naquela situação, percebi claramente que o Senhor me convidava
a ir além da recitação do meu texto diário, convidando-me a meditar diariamente os 20 mistérios do Santo Rosário. Imediatamente decidi aumentar a minha frequência à Escola de Maria, para deixar-me mais intensamente introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor, pois nós sabemos que a recitação do Rosário é exatamente caminhar com Cristo, os mistérios da vida de Cristo com a Virgem Maria. E nós estamos ainda nessa campanha de intercessão, de oração. Até hoje o nosso fundador não colocou como ponto de regra, mas tem nos motivado como inspiração para mantermos essa intercessão, aumentarmos a intercessão. Foi um pedido do próprio Deus para toda a comunidade. Meus irmãos, passamos agora para o nosso caminho de unidade. Por isso, a comunidade sente-se chamada a refletir a unidade da comunhão de amor da Trindade. Citamos isso anteriormente nos nossos estatutos, mas na carta à comunidade o Moisés ele aprofunda mais. Não vou me deter muito, porque é muito simples esse caminho de unidade que nós somos chamados a viver. Primeiro ele começa colocando sobre a paz, dizendo que a paz é reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo, com os outros e com toda a criação. Ela é a comunhão de amor da Trindade, encarnada na nossa vida comum, doada pelo ressuscitado que passou pela cruz. Muito interessante ele colocar nesse parágrafo a paz é a reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo, com os outros, com toda a criação, para que a gente possa ser um. A unidade tem que partir daí. Ele coloca aqui: lembro-me aqui do itinerário de Deus na minha vida em relação à unidade. A partir da minha experiência de Deus e do cultivo da amizade divina, o Senhor me conduzia a um verdadeiro caminho de doação. Com simplicidade, fui compreendendo que para crescer na minha comunhão com Deus, era indispensável crescer na minha comunhão com os meus irmãos. De uma maneira muito particular no nosso carisma, nós não caminhamos sozinhos. Se nós crescemos na nossa vida de intimidade com Deus, deve crescer também a nossa comunhão com os nossos irmãos. E num caminho de doação, da mesma forma que Cristo se doou a mim, eu também sou chamado a me doar para com meu irmão. Continuou Moisés: fui percebendo que a minha comunhão com Deus me jogava para uma doação de vida aos outros. Entendi que o amor era um só. E que na medida em que crescia meu amor a Deus, crescia também a necessidade de me doar aos outros. E quanto mais eu me doava aos outros, mais crescia o meu amor a Deus. Voltar-se para Deus e para o irmão. Voltar-se para Deus e para o irmão. Meus irmãos, nós da comunidade Shalom, nós precisamos cada vez mais crescer nessa experiência. Você no seu grupo de oração, não sei como está a dimensão da vida fraterna, essa vida de unidade. Por isso que no nosso caminho da paz, nós temos os grupos de partilha. Por isso que deve acontecer sim com frequência, para que nós possamos conhecer os nossos irmãos, para que possamos dar a vida para os nossos irmãos, porque a gente só vai amar aquilo que a gente conhece. Eu só vou dar minha vida ao meu irmão se eu conhecer, se eu ficar sabendo quais são as suas necessidades. Por isso é muito importante a vida fraterna desde os nossos grupos de oração. E é muito forte isso na comunidade desde o começo. O Moisés foi percebendo que no nosso carisma nunca foi
uma inspiração de Deus, aquele grupo grande, aquele grupão, os grupões, não, mas pequenas células, pequenas comunidades, para que pudéssemos manter esse espírito de família, somos irmãos. Então, nesse caminho de unidade, voltar-se para Deus, voltar-se para os irmãos. Por fim, vamos tocar sobre o caminho de evangelização. Com certeza, meus irmãos, até teremos tempo, mas para não ficar uma formação muito longa e diante de um tema muito rico, é muito importante que nesse mês, nesse tempo, você aprofunde na sua oração, lendo e rezando os escritos que nós acabamos de citar, rezando como te seguirei exatamente em tudo aquilo que toca no tripé da nossa vocação. Aqui apenas estamos explanando um pouco de alguns pontos principais. Já falamos sobre a contemplação, sobre a unidade e terminamos com a evangelização. Os nossos estatutos diz: evangelizar para nós é no poder do Espírito e com o auxílio dos seus carismas. Anunciar Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas a este Jesus Cristo, Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Moisés começa na sua carta à comunidade, no parágrafo 129, retomando o acontecimento de 1980, exatamente no dia 9 de julho, aqui em Fortaleza, no Castelão, aos pés do nosso querido santo São João Paulo II, ofertando a sua vida em vista daqueles que estavam distantes de Deus e da igreja. A nossa comunidade nasce nessa oferta, nesse ofertório. Nós nascemos para evangelizar. Meus irmãos, eu estou gravando essa formação, exatamente está aqui a câmera, ela está fixada num tripé. Se um dos pés não estiver bem firmado, não teria como eu fazer esse vídeo para vocês. Nós precisamos entender que a contemplação é importante, a unidade é importante e a evangelização é importante. Ouvimos que a contemplação nos leva, essa é a alavanca, é a força impulsionadora que nos leva para evangelizar. Repito, a contemplação faz com que o nosso coração ele fique pacificado, mas também compassivo. Fique saciado por Deus, mas aberto a todos os homens. E nós nascemos exatamente dessa experiência do nosso fundador, ofertando a sua vida pelos jovens, ofertando a sua vida por todas aquelas pessoas que estão distantes de Deus e da igreja. Por isso, querido vocacionado, você que trilha esse caminho de discernimento vocacional, esteja bem atento. Você está trilhando um caminho de discernimento para uma comunidade que nasceu para evangelizar, para ofertar a sua vida em vista da evangelização. Após o meu encontro pessoal com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, quanto mais me aproximava de Deus pela oração, mais me sentia impulsionado a dedicar-me aos outros. À medida que crescia em minha intimidade com Deus, ia descobrindo que o sofrimento da humanidade não era algo distante de mim. A humanidade não é algo abstrato, fora de mim. Eu faço parte dessa humanidade. E o sofrimento do outro é também meu. Sensível a Deus, fui me tornando também sensível aos outros. A evangelização ela não pode parar. Nesse tempo de pandemia, Deus nos inspirou a Live SH. Estamos evangelizando por meio das redes sociais de uma forma que há algum tempo atrás ainda não tínhamos entrado com tanta força. Posso testemunhar que Deus tem feito muito
já temos colhido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas pelas transmissões, talvez na sua missão, por meio do canal da sua missão. Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela internet? Pessoas que talvez não iriam aos nossos centros de evangelização, mas estão acompanhando uma live, estão assistindo alguma pregação, algum show artístico, e estão ali tendo a sua experiência de Deus também. Tenho um testemunho para contar para vocês. A minha irmã, que não é muito engajada na igreja, nesse tempo de quarentena, tem acompanhado a Live SH, tem participado de adoração, e o meu coração tem se alegrado e tem louvado muito a Deus. Mas tudo isso porque a comunidade parou para pensar como nós podemos continuar evangelizando, já que hoje, pessoalmente, não podemos estar indo ao encontro das pessoas. Os nossos seminários de vida no Espírito Santo estão precisando acontecer online, pregações, os nossos grupos de oração, reunião dos ministérios, mas nós nascemos para evangelizar. Mesmo diante desta pandemia, ai de mim se eu não evangelizar. Quero terminar falando sobre oferta de vida, exatamente o que diz nos nossos escritos, no parágrafo 134. Nascemos de uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado, que precisava a qualquer custo ser transmitida. Era uma fonte interior de amor a Deus e aos irmãos, que eclodia em anunciar Jesus e levar a todos a mesma experiência. Ofertar a vida a Cristo, a Igreja e a humanidade foi a forma como o Espírito nos inspirou a fazer. Meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo de Deus que, por meio da nossa oração, por meio de cada um de vocês, ao aprofundar esse aspecto da nossa vocação, o tripé da nossa vocação, a contemplação, a unidade, a evangelização, cada um de vocês, você vocacionado, possa ir se identificando e pedindo a Deus a graça de encarnar, de se configurar a esse estilo de vida. Vamos rezar juntos esta Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora interceda por todo esse caminho de descoberta vocacional, de discernimento vocacional, e que vocês possam, desde agora, viver essa vida de contemplação, de unidade e de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São João Paulo II, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Shalom.